Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui. Bora para uma análise de Bitcoin aí para vocês, certo? O mercado está começando a demonstrar uma certa rejeição aqui num provável rompimento de triângulo que ele estaria fazendo. Então a gente teria um triângulo aqui, né? Tem essa zona de suporte e vamos ver o que dá pra fazer. Antes de dar mais nada, cara, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, tanto no canal do YouTube quanto na COS. Tem o grupo do Facebook aí pra você poder aprender com o pessoal, cara. Muita gente que entende pra caramba, o pessoal se respeita demais. Que é um lugar bacana pra poder aprender, é lá. Se você for iniciante, então, melhor ainda que lá tem a área de unidades, tem muito material pra você poder aprender as coisas e tal. Cara, cola lá que é show demais. Valeu? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, tínhamos um triângulo aqui, né, uma flâmula que ameaçou ser rompida, mas aquele detalhe. A gente só tem um rompimento mesmo confirmado depois desse último topo. Então, chegou perto do topo e deu uma rejeição forte. Na sequência, ele começou a querer dar uma alta. E aí o que acontece? Eu até cheguei a mandar lá no grupo do Facebook. O pessoal fica ligeiro nessa LTBzinha aqui, ó. Dava pra traçar essa LTB aqui. Fica ligeiro nessa LTB aqui, né? Se caso desse algum sinal aqui, a gente poderia ter talvez um indício de alguma alta, porque seria isso aqui talvez poderia ser considerado um reteste, tá? Desse triângulo aqui, ó. Então a gente poderia ser um reteste dessa base do triângulo para poder subir. Então era uma coisa que eu estava de olho que poderia acontecer. Mas agora o que acontece? Como não fechou nenhum candle de 1 hora ou 4 horas, né, além dessa LTB aqui, inclusive 4 horas é a melhor coisa. Então, é até a dica que eu dei lá no post, tá? E eu sugiro para vocês sempre prestar atenção nisso daí. Não entra porque o mercado está rompendo. Espera fechar candle é relevante. Preferência de candle de 4 horas, tá? Isso evita você tomar muita violinada tipo essas daqui, ó. Sabe? Você acaba entrando em momento errado e depois fica frustrado. Fechamento de candle é uma das melhores formas de você fazer entradas, porque você evita muito falso rompimento. Pode acontecer? Pode, normal, só que você reduz muito os seus falsos rompimentos. Ainda mais quando você olha para um candle de 4 horas, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tinha esse triângulo aqui e ele acabou de ser rejeitado. Tá? Então a gente teve uma rejeição aqui, mas que já foi logo superado, começou a brigar aqui para cima e rejeitou de novo. Isso deixa a gente com a visão do que? Se eu retiro essa LTB daqui, eu cheguei até a incluir aqui já, nós temos agora uma formação de um triângulo ascendente, certo? Então, às vezes é comum, às vezes uma figura se tornar outra, então, às vezes um triângulo, um triângulo simétrico. Nossa, às vezes dá branco no simétrico. Às vezes um triângulo simétrico pode, como era o caso, pode se transformar num triângulo ascendente ou num triângulo descendente. Tanto um triângulo simétrico quanto um triângulo ascendente pode se tornar uma lateralização, você entendeu? Então, assim, às vezes umas figuras se transformam em outras dentro desse contexto, tá? Então, por exemplo, uma lateralização vai se transformar num triângulo, você entendeu? Existem contextos para as imagens acontecer quando tem sentido aquela imagem aparecer naquele contexto. Então, às vezes ela se transforma de uma coisa em outra. Então, às vezes é preciso ficar ligeiro nisso daí, não é porque você está vendo um triângulo agora que necessariamente ele vai ser um triângulo até o final do movimento. Nesse momento, então, a gente tinha é, aquele triângulo que tem os lados iguais, né? Que eu já esqueci, o simétrico, cara, sempre me dá branco o nome simétrico. A gente tinha aquele triângulo simétrico e agora a gente consegue enxergar aqui um triângulo ascendente, tá? Então, se você ver aqui, ó, a linha azul, a gente tem um triângulo ascendente. Eu deixei essa LTB traçada aqui, justamente para a gente poder identificar quando ele começa a querer pegar uma força a partir daqui de novo. A gente ainda tem essa LTA aqui de baixo. E, cara, se for considerar esse triângulo aqui, ó, nesses pontos aqui em que ele estava andando, o ponto mais importante que a gente tem seria os 11.210, tá? Ao meu ver, é a região em que o preço, se cair além disso e fechar candles relevantes abaixo disso, a gente começa a considerar fortemente a rejeição desse triângulo, pelo menos por enquanto, tá? A partir do momento que ele testar aqui, ele bater aqui no topo e ele vier para cá de novo para vir testar aqui, aí esse fundo aqui que vai ser o novo fundo. A gente pega isso daqui e joga aqui para cima, tá? Mas por enquanto, esse aqui é o ponto da reversão, certo? Porque
esse aqui foi o último fundo, basicamente, né? Na minha visão, esse aqui foi o último fundo, né? Por quê? Ah, por que esse aqui não esse daqui? Porque esse aqui a gente ainda está na pernada de baixa. A gente está na mesma pernada aqui. Aqui não, a gente teve uma pernada de baixa, daqui a gente veio buscar o topo. Depois que a gente buscou o topo, a gente veio para cá, ó. Então daqui a gente não veio para cá, testou aqui, depois buscou o topo, depois... Não, a gente saiu daqui, veio para cá e daqui a gente está vindo para cá. Então esse aqui é o último fundo, tá? Então assim, existe uma região aqui possivelmente bem forte, tá? Que pode ajudar a proteger de qualquer stop nesse momento. E cara, nesse ponto, quem gosta de fazer entrada, eu faria o seguinte, eu vou falar o tipo de entrada que eu gosto de fazer quando eu vejo triângulo, mas assim, eu não entro em todo triângulo, eu tenho que sentir muita segurança naquele triângulo para fazer entrada, tá? Mas quem quiser fazer uma entrada, eu digo o seguinte, cara, gerenciamento de risco sempre, tá? Então como é que eu faço? Eu sempre sugiro isso no grupo, tá? Na verdade eu faço isso com qualquer entrada que eu faço, mas as de triângulo, por exemplo, é uma que eu gosto de entrar somente assim. Então, por exemplo, aqui a gente tem a zona de suporte, que seria a parte forte aqui, ó. Cara, teve várias rejeições nesse ponto aqui já. Então a gente tem uma região aqui que a gente pode ter uma força compradora de volta, tá? Então, para quem quer arriscar fazer entrada nesse triângulo, o que eu sugiro fazer de uma forma consciente é o seguinte: ah, digamos que, ó, se eu fosse fazer entrada aqui, stop sempre abaixo do último fundo, tá? Então, de preferência com um pouco de folga. Tá? Então, por exemplo, meu stop, por exemplo, ficaria aqui se eu fosse entrar agora, tá? Só que o que acontece? Se eu for ver aqui a relação risco-retorno, cara, eu até consigo ter uma relação de 1 para 1. Só que você percebe que ele fica muito pro alto do triângulo, sabe? Então, assim, para eu ter a minha tranquilidade de que eu não perderia mais na operação, iria demorar demais, tá? Porque eu teria que esperar o preço vir aqui, bater no alto do triângulo, ele pode vir aqui perto do meu alvo, voltar. Então, é o tipo de relação que eu não gosto de ter nesse sentido, tá? Lembrando que aqui daria 4% de perda. Ou seja, se eu tenho 4 mil dólares, por exemplo, o ideal seria eu entrar com US$ 1.000. Para quê? Para ter 1% da perda, que é o que eu arrisco nos meus trades. Eu arrisco sempre 1% na minha banca para poder lucrar mais de um, entendeu? 2, 3, 4, para onde o preço levar o que eu quero carregar. Você entendeu? Pelo menos eu gosto de fazer, eu gosto de operar assim, vai de cada um. Mas no caso aqui, como está dando 4% é uma perda muito alta, pelo menos para mim, o que eu faço? Eu quero perder apenas 1%, eu pego a minha mão, divido em 4 e entro apenas com esse valor. Então se eu tenho 4 mil dólares, eu vou entrar com US$ 1.000. Se eu tenho 1.000 dólares, eu vou entrar com 250. Se eu tenho 100, eu vou entrar com 25. Entendeu? É assim. Então se arrisca apenas 1% da sua banca. E aqui o que acontece? Aqui eu não gosto dessa relação risco-retorno porque o preço tem que correr muito para chegar ali. Então às vezes o que eu faço? Eu busco pegar um ponto ainda mais abaixo, né? Que nem aqui esse ponto de suporte é um ponto bom. Então se o preço dar uma agulhada aqui, tá bom. Né? Então se o preço dar uma agulhada aqui, eu consigo ter um stop um pouco mais reduzido, de repente até aqui, ó, tá em 3%, ou até botar um pouquinho para fora, contando que ele dá um falso rompimento. E aí é um pouco mais, às vezes um pouco mais difícil de pegar, mas pode dar uma operação também. De repente tá com stop aqui, sabe? Deixa eu ver se dá para deixar stop de 2. Só para ficar simples a explicação, não é o stop que eu usaria, tá? Mas para vocês entenderem o porquê que eu gosto de pegar um pouco mais para baixo, para poder ter segurança, tá? Digamos que aqui fosse um stop seguro, digamos que aqui fosse o último fundo, esse fundo não aconteceu, tá? E aqui fosse um stop seguro, então me dando 2% de perda se a entrada acontecesse nessa região, tá? Então o que aconteceria? Se eu quero perder apenas 1%, eu entraria com 50% da minha mão nesse ponto, só com 50%. Por quê? Se foi estopado aqui, eu perco 1%. Só que aí que vem o pulo do gato, o que eu faria? Aí eu pego o meu alvo e eu coloco em 1.08, que cobre até as taxas da Binance com folga, tá? Pelo menos se eu entrar no mercado e sair mercado, na verdade, se eu entrar no mercado, ela cobre e sair com óleo limite, que é o que eu sempre faço, ela cobre com folga. Se você entrar no mercado e sair no mercado, ela cobre com as taxas, entendeu? Basicamente as taxas vão, vão ser cobertas aí, você vai ficar no 1 para 1. Tá de boa, tá suave, você não vai perder nada ainda. Mas o que eu gosto de fazer aqui? Então, quando eu faço isso aqui, o meu alvo vem aqui para baixo. Então, se eu entrei com
50% do meu capital aqui. Meu stop está aqui para sair com 100% do que eu entrei, tá? Então se eu entrei, se eu tenho $2.000, eu quero perder só 1%, eu vou entrar com $1.000. Meu stop aqui me faria perder, me faria sair com os $1.000. Só que aqui eu boto um alvo que é metade da minha entrada, ou seja, $500. Se eu entrei com $1.000, o alvo metade. Aqui, saindo com os 1.000. Então, quando eu faço a relação de 1 para 1, basicamente estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o lucro dessa operação aqui, tá? E no lucro dessa operação eu estou saindo com 50% do capital. E esse lucro aqui, ele me cobre desse prejuízo para não ter que pegar meu stop e mover para cima. Para botar no 0 a 0. Por quê? Quando eu pego meu stop e movo para cima, eu sacrifico a minha entrada, porque eu posso tomar depois uma outra violinada, você entendeu? Então, assim, às vezes não compensa você. Ah, eu vou fazer a entrada aqui, aí o preço subiu um pouquinho ali, você vai lá, já pega o stop, bota para cima, e de repente ele vai lá, dá uma agulhada, pega teu stop, continua subindo, e você perdeu uma entrada boa. E ainda pagou taxa por isso, né? Então, por isso que eu gosto de fazer esse tipo de relação, que eu continuo deixando meu stop numa região que eu acho segura. Eu não preciso mover ele. Então, uma vez em que ele bateu a minha entrada e ele bateu o meu alvo, com essa relação aqui, 1.08, que já cobre as taxas da Binance, né? Então, fez a entrada com ordem limit, saiu com ordem limit, melhor ainda. E você percebe que ele saiu muito antes de ele vir buscar lá a parte de cima do triângulo. Então, a chance de eu conseguir sair no meu 1 para 1 é muito boa. Você entendeu? A chance de eu conseguir bater meu alvo de 1 para 1 é muito boa. Então, assim, a partir do momento que ele pegou a minha entrada e ele bateu aqui, eu não perco mais na operação. Essa operação eu não perco mais dinheiro e eu posso tocar o capital em outros ativos, em fazer outras entradas nessa mesma pegada. Se está no futuro, então melhor ainda, que você consegue utilizar a alavancagem para poder entrar com o mesmo capital em outros ativos, certo? Então, assim, a partir do momento que ele pegou aqui, você não perde mais. E, velho, só você deixar teu stop aqui e deixa o pau torando. Deixa os caras se matar. Você não tem que se preocupar mais com isso. Porque você já fez a tua entrada, você já garantiu o teu 1 para 1. E se o mercado subir, você vai estar com um quarto da tua mão carregando. Entendeu? Isso nessa relação que eu coloquei aqui. Se o stop, se você sentir segurança de botar um stop de 1%, por exemplo, em algum momento, digamos que isso aqui é o stop de 1%, aí eu entro com 100% da minha banca. Mas aí minha relação risco-retorno, ó, eu trago pra cá também. Ó como fica mais curtinha também. Então ele pegou minha ordem aqui, bateu aqui, eu já saí da operação, tô fora e tô com 50% da minha mão carregando aqui pra cima. Aí quando é muito curto assim, compensa mais às vezes você operar ou time frames menores ou não ou time frames menores, você operar time frames menores, né? E esperar muitas vezes ele começar a fazer uns padrõezinhos de alta assim, ó. Aí você consegue ter essa relação mais curta com mais facilidade do que essas outras. Mas no caso de você fazer uma operação mais focada em swing trade, é mais interessante fazer algo mais largo assim, cara. Swing trade eu acho muito mais assertivo, tá? Day trade é fácil você tomar stop day trade, tomar violinada. No swing trade, cara, você consegue ter mais tranquilidade no trade, acho que vale muito mais a pena, certo? Então, se quem quiser fazer uma entrada, é o tipo de entrada que eu faria, tá? Se eu fosse fazer esse tipo de entrada. Então, assim, para quem gosta de fazer uma relação de retorno menor, talvez, como eu falei para vocês, monitorar a CLTB, começando a dar um sinal, aí faz a entrada no sinal, stop no fundo, bateu 1 para 1, deixa o negócio rolando, e numa dessas aí começa lateralizando aqui para cima e você consegue carregar um negócio bem legal, certo? Mas vamos lá, ainda tem o risco do preço dar uma caída também, tá? Então tem que considerar isso. Então daqui o preço pode vir aqui lateralizar para falhar, certo? Dando uma olhada no MFI aqui por enquanto, cara, o MFI não tá muito agradável não, ele tá indo em, ele tá dando uma certa divergência aqui, tá caindo ainda. O MFI não tá animador para uma alta não, viu? Mostrando um certo desgaste nessa região aqui, mostrando que talvez possa também ter uma correção. Mas que detalhe, mano. Todos esses indicadores eles são atrasados, eles mostram apenas um comportamento que o mercado estava tendo naquele momento, mas não quer dizer que vai ter dali para frente. Então, ele ajuda a tomar base às vezes do que está acontecendo e você não está percebendo. Às vezes está tendo alguma movimentação um pouco mais forte para algum determinado lado, que está tendo uma retirada de fluxo de dinheiro, então isso daí às vezes você consegue, e que isso não está refletindo no preço. Então às vezes você consegue perceber nesse tipo de indicador. Então, cara, agora temos um triângulo ascendente aqui, certo? Vamos monitorar ele com carinho.
E não esquecendo, cara, sempre gerenciando o risco. Não acho que. Ainda não dá pra falar com exatidão se o mercado deve subir ou deve cair. Porém, tem uma coisa que tá me deixando um pouco também é, animado aqui, que é o quê? Não animado, mas também que eu tô de olho aqui. No caso da Ethereum, a Ethereum tem por isso que eu comecei a olhar o triângulo também no Bitcoin. A Ethereum tem uma mania clássica de antecipar movimentos do Bitcoin, tá? Então, assim, às vezes acontece de você ter uma figura na Ethereum e ela começar a romper antes da figura em BTC, tá? Se você for prestar atenção aqui, esse triângulo que a gente teria na Ethereum, ele estaria rompendo por volta do dia 15, se ele for ser respeitado para cima, certo? Agora, no triângulo do Bitcoin, somente lá pro dia 20. Então, assim, uh, vale a pena ficar de olho na Ethereum, tá? Se a Ethereum de repente começar a querer fazer um movimento aqui e romper, cara, tem muito tópico no grupo. Se você for lá no grupo, você vê Ethereum antecipando o BTC, tem muito tópico de vezes que eu mesmo peguei Ethereum fazendo rompimentos antes e falando pro pessoal, ó, oh, Ethereum tá rompendo, vamos estar de olho no BTC, possivelmente vai romper e tal, não sei o que. E o BTC ia lá e rompia, entendeu? A Ethereum às vezes antecipa muito legal o Bitcoin. Tem hora que vai junto, mas tem hora que antecipa. Então vale ficar de olho nisso pra caramba, tá? Porque o triângulo da Ethereum ele tá sugerindo que é um pouco menor. Talvez eles rompam junto, talvez a Ethereum rompa para baixo antes. Então é bom ficar de olho aqui no que a Ethereum está mostrando, que pode dar uma sugestão do que o Bitcoin pode fazer, tá? A Ethereum nesse momento aqui, ó, está testando de novo a base do triângulo, certo? Deixa eu só deixar ele mais alinhadinho aqui, ó. Acho que dá para deixar até um pouquinho mais aberto, hein? Deixa eu ver. Ó, mesmo assim, ó, meados dia 18 e 19. Mesmo deixando mais aberto aqui, ó, ligando esses fundos aqui, daria para ser. Ah, mas aqui, deixa eu ver. Acho que é melhor deixar. Eu sempre gosto de deixar com um pouco de folga, tá? Então, a Ethereum está aqui no momento. O último fundo da Ethereum. Vamos considerar esse aqui, porque o outro está muito longe, muito fora da realidade. Tá? Então, considera o último fundo da Ethereum como esse daqui. Se começar a perder o fundo da Ethereum, vale a pena dar uma olhada no Bitcoin. Inclusive, eu vou botar só um exemplo de antecipação da Ethereum que eu estou lembrando aqui. Em um dia marcante na história do Bitcoin. Pera aí. Aqui, ó. Belíssimo exemplo aconteceu no fatídico dia 11 e dia 12 de março. Para quem não lembra, dia 12 de março foi o dia do Corona Day do Bitcoin, tá? Então, eu sempre alertava o pessoal em relação a Ethereum antecipando Bitcoin, certo? E aqui é um dia que eu lembro muito bem. Ó, isso aqui era um triângulo na Ethereum, pouco antes da queda, daquela queda porradástica que deu naquele dia, certo? E esse aqui era no Bitcoin. Então você vê que na Ethereum ele já estava começando a dar um sinal. No Bitcoin ele ainda não tinha nem dado sinal. Então aqui a gente tinha um suporte aqui nesse triângulo aqui. E aqui a gente não tinha nem. Não estava nem com o preço nesse suporte. Ó. Aqui já estava ameaçando perder o suporte. Tinha esse último fundo aqui. E aqui a gente tem esse último fundo. E repare, esse aqui foi no dia 11. Tá? E aí no dia 12, antes de mais nada, deixa eu ver aqui, se não me engano, teve coisa no comentário. Teve os comentários também que eu botei, ó. O update nesse momento, ó. Isso aqui é legal mostrar também. Ó, então aqui a Ethereum como tava e aqui o Bitcoin como tava. Então, olha o Ethereum como começou a antecipar um rompimento antes do Bitcoin. E aí no dia 12, tá? Isso aqui foi, eu tinha mandado, foi no dia 11 às 11h25 e isso aqui aconteceu às 2h15, tá? Ainda teve mais um print aqui, mas enfim, já vou vir para esse daqui do dia 12. Então, dia 12, dá uma olhada. Esse aqui foi o dia do Corona Day. Foi o dia que teve aquela queda monstruosa, certo? Então, cara, Ethereum já estava aqui para baixo, né? O reteste do rompimento. E o Bitcoin aqui começando o rompimento depois, na LTB. Então, aqui, ó. Aqui ele já tinha rompido, feito o reteste e continuando a cair. E aqui ele estava só rompendo ainda. Então, e, cara, foi. E foi-se a porrada. Entendeu? Então, é o tipo de coisa que eu tô falando. Cara, fica de olho nesses detalhezinhos que a Ethereum às vezes faz antes. Ó, aqui começou a dar sinal, aqui não tinha dado. Aqui ele já tinha dado sinal
e tava confirmando, fechando candles de 1 hora já abaixo, ó. Já tinha fechado um candle de 1 hora aqui abaixo e tava com esse aqui faltando 11 minutos para fechar. Então assim, já tinha quase 2 horas que tinha rompido aqui e no Bitcoin tava começando a sinal ainda, certo? Então, cara, fica esperto nisso que faz uma diferença, viu? Tem hora que a Ethereum dá uma diferença você olhar a Ethereum antes do Bitcoin por conta dessas coisas. Então, fica ligeiro nisso daí. É, cara, se for entrar, entra com cuidado, como eu sempre falo, mano, gerencie o risco, não faça loucura, tá? Então, cara, teu capital é a coisa mais preciosa que você tem, então fica ligeiro nisso daí, certo? Então, ainda não temos uma visão legal para onde o preço vai, mas deu uma definição melhor aqui na figura. Por enquanto a gente tem agora um triângulo ascendente, não mais um ai, sempre dá branco o nome do triângulo. Simétrico. Eu sempre esqueço. Eu fico com o triângulo isósceles na cabeça. Enfim, então assim, não, ó, aqui por exemplo, naquele exemplo de entrada que eu tava dando, ó, pegaria agulhada, ó. Pegaria agulhada, talvez ele subisse. Eu não sei se vai subir. Vamos ver como é que ele vai se comportar. A gente tem a CLTA aqui ainda, ó, ajudando a dar suporte. Calma aí. Pronto. Ó, então naquele exemplo de agulhada que eu falei, que eu botaria a ordem aqui, teria pego, cara. Teria pego. Deixa eu ver se tá no Ctrl Z aqui ainda. Ah, não, ele vai pra Ethereum. Então deixa. Ah, cara, então é isso aí. Espero ter gostado do vídeo. Espero ter gostado da análise de hoje. Cara, o meu receio nessa região, normalmente eu fico, mano, agora é alta, vamos subindo, vamos subindo. O meu receio nessa região é a quantidade de realização de capital institucional que teve nesses pontos e principalmente aquele gap que tem aqui embaixo, tá? Então são meus principais receios. No caso de uma tendência de alta, a gente deve buscar os 14 e talvez depois dos 14 a gente pode vir buscar o gap novamente. Então não descarta depois dos 14 o preço vir cair. E essas LTAs que eu tracei aqui, cara, elas podem ser reajustadas a qualquer momento. Então, por enquanto, essa posição que eu estou deixando elas. Mas, no caso de vir uma alta aqui, de repente, de corrigir para vir buscar os 14, 14 não, os 9 e pouco para depois subir, ela vai pegar uma inclinação diferente e aí a gente pode ter um prazo mais longo para poder bater os 20k. Mas, pelo menos dá para dar uma visão legal aí do que pode estar acontecendo, do que o preço pode estar projetando. Valeu, pessoal. Então, cara, essa foi a análise de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu. Lembrando, cara, se inscreve no canal, curte aí. Tem YouTube, tem COS, grupo do Facebook, cola lá também. Sempre tem um pessoal tocando uma ideia bacana lá, aprendendo bastante com todo mundo. Valeu. Eu espero ter gostado do vídeo. Valeu, falou, até mais e tchau.